Nós somos a geração transformadora. Amém, meu Senhor. Nós somos uma geração transformadora. Aleluia, meu Pai. Nós somos uma geração transformadora. Uma geração que não se conforma com esse mundo, mas uma geração transformada para causar transformações. Que você entenda isso nessa manhã. Nós não somos uma geração conformada. Amém, Senhor. O mundo jaz do maligno, e daí? Eu estou em Deus, eu estou em Cristo. Amém, meu lindo Senhor. O mundo está em crise, e daí? Eu estou em Cristo. Eu sou uma geração que transforma, porque eu sou transformado. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Reis, capítulo de número 21. E você pode dar glória a Deus e tirar essa cara de velório, por favor. Senhor. És lindo, meu Pai, tu és lindo, meu Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 21. Aleluias. Maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia, meu lindo. Em todo tempo dê glória a Deus, em todo tempo glorifique ao Santo de Israel, porque Ele está nesse lugar. 1 Reis, capítulo de número 21, eu lerei apenas alguns versículos deste capítulo, para a nossa meditação nessa manhã. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluia, Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós compreendemos algo muito sério está acontecendo aqui. Quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber, está havendo uma negociação aqui. Alguém está tentando negociar coisas inegociáveis. Diga comigo, coisas inegociáveis. Algumas coisas, irmãos, na sua vida, elas são inegociáveis. Algumas coisas nas suas vidas, filho, é herança. Algumas coisas na sua vida são legados da parte de Deus. A Bíblia nos fala de um rei chamado Acabe. E nós vamos ver que esse homem é uma pessoa completamente desprovida do temor do Senhor. Esse homem é uma pessoa completamente desconectada dos céus. Apesar dele ser rei, ele herdou o trono. Ele não conquistou um trono, ele herdou um trono. E ele faz uma proposta que era bem a cara dele, porque Acabe não sabia conservar princípios. Porque Acabe, o rei Acabe, se casa com uma princesa pagã chamada Jezabel. E a partir do momento que ele se casa com essa princesa pagã, é essa mulher pagã quem começa a governar em lugar dele. Então essa proposta que ele faz para Nabote é bem de alguém que não tem escrúpulos, é bem de alguém que não tem princípios, de alguém que não sabe o que possui e que não tem temor de Deus. Acabe era um homem que não tinha temor de Deus. Apesar de ter uma coroa na cabeça, uma coroa na cabeça não significa sinônimo de temor de Deus. Herdar alguma coisa não significa temor de Deus, porque herança não é mérito seu. Herança é mérito de quem conquistou. Ninguém, amado, que herda uma herança, herda por mérito. Herda porque é filho.
Herda porque está na linhagem. Herda simplesmente por ser herdeiro. Não é por mérito. É por estar no lugar certo, na hora certa. Aconteceu isso com esse rei, chamado Acabe. De repente, um dia, o rei está passeando no seu palácio. E ele olha da janela do seu palácio. E ele vê uma vinha, um lugar, uma plantação de uvas, de dar água na boca. Um lugar bem cuidado, um lugar zelado, um lugar onde alguém tinha um zelo expressivo maior do que simplesmente uma plantação de uvas. Alguém que entendia que havia recebido um legado, alguém que entendia que havia recebido uma herança e que ele tinha uma responsabilidade com aquele legado e com aquela herança. Apesar de não ter uma coroa na cabeça, Nabote tinha mais honra do que o próprio rei. Apesar de não ter uma coroa na cabeça, de não ter um palácio, de não ter um reino aos seus pés, ele tinha temor de Deus. O rei começa a olhar e começa a cobiçar aquela vinha. Quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, vinhas representa uma série de coisas. A principal delas é o reino de Deus. Nós vamos ver Jesus falando: o meu pai é o lavrador e ele tem uma vinha. Eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos dessa videira. Então, dentro da Bíblia, videira está falando, vinha está falando do reino, do propósito para o qual o reino de Deus existe. Deus entrega na mão de Nabote uma vinha, e nós vamos entender pela palavra de Deus que Nabote era um homem muito temente a Deus. Porque quando o rei faz propostas para ele, eu vou falar daqui a pouco a respeito dessa proposta indecente, ele invoca a Deus para a sua resposta, porque ele era temente a Deus e ele conhecia a palavra de Deus. Em Levítico, nós vamos encontrar algumas questões sobre a lei da herança. Em Números, nós vamos encontrar quando Deus diz, Números 36, que quando alguém tivesse uma herança, quando os pais morressem, os filhos não poderiam vender a terra, mas manter a terra na família, porque assim como Deus estava fazendo aquela divisão na entrada de Canaã, a divisão não poderia ser alterada ao longo das gerações. Você está entendendo o que eu estou te falando, amém? Se você é espiritual, você está entendendo o que eu estou falando. Heranças que não podem ser alteradas ao longo da geração. Você recebeu uma herança da parte de Deus. Você entrou na promessa de Deus, amém? E quando você entrou na promessa de Deus, essa promessa ela se tornou inviolável para você. Ela se torna um princípio de Deus estabelecido na sua vida. Diga para o teu irmão: toda herança da parte de Deus é um princípio estabelecido na minha vida. Tem pessoas, amado, que não entendem isso. Elas recebem o dom do Espírito e de repente elas se zangam com alguém ou se decepcionam com alguém e elas dizem: vou parar. Elas dizem: não quero mais. Elas não compreendem que Deus estabeleceu princípios nas suas vidas e marcos que não podem serem removidos. Elas não compreendem, elas não entendem que elas receberam um legado. Quando eles receberam isso, o Senhor diz: a terra é minha.
Em Levítico capítulo 25, verso 23, Deus diz assim: quando vocês entrarem na terra de Canaã para possuírem, saibam, vocês não vão poder fazer o que vocês quiserem dela. A terra é minha. Aleluia. Eu estou permitindo vocês usufruírem da terra, mas ela é minha. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando de ministérios. Eu estou falando de chamados. Eu estou falando de dons. Eu estou falando de princípios inegociáveis. Eu estou falando de algo que Deus colocou na sua vida, que não pode ser movido de você por causa de decepções que aconteceram na sua vida. Preste atenção. Você precisa saber separar as coisas. Amém, meu Senhor. Uma coisa é a sua vida pessoal, outra coisa é a sua vida espiritual. Uma coisa é o que acontece e sucede dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro dos seus sentimentos, das suas finanças. Outra coisa é o seu ministério. O seu ministério é intocável. O seu chamado é inviolável. Amém, meu Cristo. Amém, meu Jesus Cristo. Às vezes as pessoas ficam esperando passar o tempo ruim para elas voltarem a usar o dom, a usarem o chamado. O chamado é inviolável, inegociável. Os chamados são princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Aleluia, Senhor. Você não tem ordem sobre o teu chamado. Você não tem ordem, palavra de ordem sobre o seu ministério. Ainda que esteja sobre a tua vida, não é teu. Ainda que o dom seja derramado pelo Espírito de Deus, o dom é do Espírito, o dom não é do homem. Você não pode usar o dom de Deus de qualquer maneira. Você não pode entrar na vinha do Senhor relaxadamente e achar que está tudo bem. Não está. Há algo que foi estabelecido sobre a tua vida e eu quero que você entenda isso. Aleluia, Senhor. Porque existem algumas pessoas que negociam tantas coisas ao ponto de não perceberem e estarem negociando a eternidade. Existem algumas coisas na sua vida que são inegociáveis, e eu vou repetir isso durante toda essa manhã, para que você entenda, meu filho, para que você entenda, filho. A Bíblia diz, amado, que o que é bom e ruim acontece a todos, o que é bom e o que é mal, mas você não pode, amado, ser movido por circunstâncias, e você não pode ceder a pressões. Imagina você que pressão de Nabote aqui está sofrendo. Um homem corajoso. Eu vejo Nabote um cara corajoso. O rei chega a fazer uma proposta para ele e ele diz não para o rei. Quando você, amado, tem princípios e marcos de Deus na sua vida, marcas do Espírito, experiências que você viveu com Deus, ninguém vai intimidar você. Ninguém é capaz de chegar até você e te intimidar, porque você sabe quem você é e você sabe o que você possui. E eu quero dizer que você precisa sair desse lugar nessa manhã sabendo quem você é e sabendo o que você possui. O rei não sabia o que ele possuía, mas o súdito sabia. O rei não sabia o valor daquele trono e daquela coroa que ele ostentava na cabeça. Mas o súdito Nabote sabia o valor que tinha aquela vinha. Ele sabia o que ele estava possuindo. Ele sabia o que era dele por direito. Ele sabia o que era dele por herança. O mundo, amado, tem nos oferecido tantas barganhas. O mundo tem nos oferecido, amado, tantas trocas. O mundo tem nos oferecido tantas recompensas para nós abrirmos mão daquilo que é inegociável, da palavra de Deus estabelecida na sua vida, do dom de Deus que veio sobre você, do chamado. Pastor, mas não vale a pena. Não vale a pena se você estiver fazendo para homens. Pastor, mas eu sou incapacitado. Todo incapacitado pode ser capacitado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz o que tem falta de sabedoria, lá em Tiago. O que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Aleluia, Senhor. Então não há desculpas para eu não exercer o meu chamado. Então não há desculpas, filho, para eu querer negociar valores que são inegociáveis.
É interessante que você que está aqui nessa manhã entenda isso. Que você só está aqui nessa manhã porque o Espírito de Deus te chamou. Que você só está aqui nessa manhã porque o Espírito de Deus olhou para você e te elegeu. Ainda que você não se sinta eleito, ainda que você ainda não tenha compreendido, porque eu posso estar falando para pessoas que estão dizendo: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu possuo. E eu quero te dizer nesta manhã, se você está aqui, é porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Para revelar a você que aquilo que está sobre você não tem preço. Aquilo que está sobre você não tem preço que pague. O que está sobre a tua vida, filho, foi estabelecido pelo próprio Deus. Satanás muitas vezes vem tentar desmotivar você, desvalorizando o que você possui, botando preço naquilo que você é e naquilo que você tem. E eu quero te dizer pelo Espírito de Deus, se você entender nessa manhã, não tem preço. Aleluia, Senhor. Aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus te deu. Amém, Senhor. Com certeza. A Bíblia diz, amado, que dentro daquela herança, Nabote entende que é mais do que um pedaço de terra. Nabote entende que é mais do que algumas uvas plantadas, do que algumas parreiras de uva plantada. Ele entende que há um elo entre Deus, ele e a terra. Há um elo entre ele, Deus e a conquista. Há um elo entre ele, Deus e a família. Há um elo estabelecido entre ele e o eterno. É mais do que um pedaço de terra, é mais do que uma vinha, é um elo. Você entende isso, amém? É mais do que um talento, você que tem talento. É mais do que um dom, você que tem dom. É mais que um chamado, você que tem chamado. É um elo entre você e o eterno. Amém, meu Criador. Amém, Senhor. Ainda que você olhe e acha que não faz diferença, pois eu digo que faz. Amém, meu... Ainda que você pense, porque Satanás é mentiroso. Satanás olha para você e diz assim: essa vinhazinha aí, isso não vai vingar. Ainda que você pense que não está dando frutos, está dando fruto. Amém, meu Criador. Amém. Porque toda vinha plantada, disse Jesus, o meu pai é o agricultor, ele poda os ramos que não estão dando frutos para que a videira dê mais fruto. Aleluia, Senhor. Às vezes você pode estar numa estação que não está frutificando e você está sendo podado por Deus, e toda poda é dolorosa, é dolorida, mas é para um fim, para um propósito. E é nessa hora que você não pode negociar Aleluia, meu Cristo. o teu chamado, tua vida. Você não pode ser, amado, bombardeado pelo inferno. Nós temos passado os dias de bombardeios. Eu não sei se você tem percebido isso. Porque tem pessoa que não tem nem sensibilidade para perceber que é um bombardeio. Pessoas que ficam intimidadas quando um Acabe da vida se levanta e vem negociar, e elas negociam. Mas Nabote sabe, eu tenho um elo. Isso aqui é um elo entre eu e Deus. Tanto que ele invoca o Senhor e ele diz assim: guarde-me o Senhor de que eu me desfaça daquilo que é dele, daquilo que ele confiou nas minhas mãos. Aleluia, meu Criador. Assim, Senhor. Quando você deixa de vir à igreja, você está desfazendo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você deixa de exercer o seu chamado, você está desfazendo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você não ora, quando você não busca, quando você não clama, quando você, amado, não proclama essa intimidade, você está desfazendo, desdenhando. Você está colocando preço no seu chamado. Você está colocando preço. Quando você não vem ao culto porque você vai ganhar um extra, você está colocando preço no teu chamado. Quando você não vem para a oração porque você pode limpar mais uma casa e ganhar mais um trocado, você está negociando o seu chamado, você está pondo preço.
Quando você olha, esses dias alguém disse: você quer saber? Eu vou ganhar dinheiro. Alguém disse isso esses dias. Olha, não quero saber mais de chamado, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de nada, porque a igreja não dá camisa a ninguém. Pedro fez essa pergunta: Jesus, nós que deixamos pai, filhos, esposa, peixaria, para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus diz: nesse mundo, Pedro, aflições. Mas se te consola, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amém. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Deus está levantando uma geração de homens e mulheres comprometidos com a herança, assim como Nabote. A Bíblia diz, amado, que quando Nabote deu essa resposta para o rei, o rei ficou desgostoso, fez beicinho. O rei Acabe, amado, a Bíblia diz que ele foi para a cama chorar. Olha a postura do rei. O cara não sabia nem quem ele era. Eu fui confrontado. Aquele cara sabe o que ele possui. Ele diz que não vai vender, não troca, não vende, não dá. E ele vira para a parede e começa a chorar. Os súditos vêm servir, eles não querem comer. Eu estou desgostoso, eu fui contrariado por Zé Ninguém. A rainha tempestuosa, Jezabel, cheia de demônios, entra no quarto lá. Que é isso? Que coisa de menina é essa? Isso é postura de rei, rapaz, levanta aí. Eu disse: não vou levantar. Mas o que está acontecendo com você? O Nabote: olha a vinha dele, vem ver. Vem ver. Eu quero. Sabe qual era a proposta dele, filho? Transformar a vinha em horta. Diga para o teu irmão: transformar a vinha em horta. Sabe o que esse rei idiota queria? Transformar a vinha, a herança, em uma horta. Ele queria pegar, e é isso que Satanás quer, viu? Transformar a tua vinha cheia de alegria numa horta. Transformar a tua herança em lugar de verduras. Uma vinha hereditária. Uma vinha que tinha histórias. Uma vinha que tinha legado. E uma horta. A Jezabel má. Você sabe que quando existe, que quando se junta, né, um rei bobo e uma rainha má, o guisado vai ser ruim um tanto. A proposta consiste em transformar aquilo que Deus te deu numa horta. Ele vem e diz assim: olha, me dá a tua vinha, que eu te dou uma vinha melhor. Sempre assim. Isso te lembra alguma coisa? Em Lucas capítulo 4? Isso te lembra alguma coisa? Quando Satanás chega para Jesus e diz assim: está vendo o mundo todo? Tudo me foi entregue. Tudo é entregue a você se prostrado me adorares. Eu te dou algo melhor. Satanás sempre vai vir, querido, querendo oferecer a você algo melhor. Satanás sempre vai vir querendo dizer que o que você possui, desapreciar o que você possui. Dizendo que ele pode te dar coisa melhor. Dizendo que ele pode fazer você se sentir melhor. Essa vinha que você possui, eu posso dar uma melhor.
Nabote diz: não está à venda. Aleluia, Senhor. Aleluias. Amém, Senhor. Que Deus levante uma geração nesses dias Aleluia, Senhor. que dê a mesma resposta, resposta de gente crente. Amém, Senhor. Resposta de gente crente: não estou à venda. Aleluia, glória ao Senhor. Resposta de gente crente: isso é inegociável. Valores e princípios que são inegociáveis. Imagina você, querido, o status que Nabote ganharia. O homem está negociando com o rei. O homem foi chamado para a corte real. O homem foi chamado para a high society, para a alta sociedade. Um homem que alguém que negociava com o rei naquela época, mano, ficava alguém de prestígio. O rei se interessar por alguma coisa que você possui, significa que, puxa vida, como você tem status na sociedade, hein? O que você possui chamou a atenção do rei. Mas Nabote sabia que ele servia a um rei maior. Ele servia ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, que o que ele possuía era inegociável. Ele não ia entregar, ainda que ele oferecesse algo maior e melhor. Mas o rei vem com uma segunda proposta. E ele diz: eu te pago em dinheiro. Quanto dinheiro você quer? Dinheiro em abundância. Eu sou o rei, cara. Eu posso fazer a sua vida, a partir de hoje, se transformar numa vida rica. Só abre mão da tua herança. Só abre mão do que você possui. Satanás continua fazendo a mesma proposta. Negligencia o chamado. E eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que você está exercendo um chamado na casa de Deus, aparece proposta boa financeira para você. Não sei se você já percebeu ou se é só comigo que isso acontece. Mas todas as vezes que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, propostas aparecem. E você tem que ficar atento, irmão, porque Satanás é cheio de fazer propostas. Satanás é cheio, querido, de te oferecer coisas em troca daquilo que você possui. Satanás é cheio de oferecer, amado, barganhas. Mas o dom e o chamado que estão na sua vida são irrevogáveis, porque eles são de Deus. Eles não podem sair daí, eles não podem ser arrancados de você. Aleluia, Senhor, assim, meu Cristo lindo. E você precisa ter o chamado, entender o chamado, guardar o legado, guardar a herança. Amém, Senhor. Aleluia, meu Pai Santo. Sabe o que Nabote sabia aqui, filho? Que ele estava correndo risco de vida por dizer um não para aquele homem maligno. E mesmo assim, ele disse não. Deus está levantando uma igreja que está disposta a morrer. Aleluia, Senhor. Que não negocia princípios da palavra. Que não negocia princípios da verdade. Deus está levantando uma geração, uma nova geração, que quer viver a verdade pela verdade, porque ela é. Amém, Senhor. Não porque ela vai lhe dar algum lucro. Não porque ela vai lhe dar algum status. Porque essa nova geração, ela não está se ocupando de status. Essa nova geração nem se preocupa com o status. Amém, meu Senhor, assim, meu Cristo maravilhoso. Se vai ficar rico ou não. E eu quero dar uma notícia para você, viu? De primeira mão. Sabe aquela geração daquela igreja que se você não é rico, você é um derrotado e que tem alguma coisa errada com você? Essa geração está passando, tá? Graças a Deus. Verdade, Senhor. Sabe aquela geração que se você não é rico, tem alguma coisa errada com você, crente? Essa geração está passando, viu? Amém, Senhor. Deus está levantando uma geração de Nabotes. Homens que não se importam serem ricos ou não. Homens que não se importam em terem status ou não. Homens que não se importam
podem não entrarem na corte real. Homens que não se importam de perder até a sua própria vida. Amém, meu Senhor. Amém. Mas se o Senhor disse, não venda a tua herança, então eu não venderei a minha herança. Aleluia. Porque Deus nos disse em Levítico 25, não venda a herança. Deus é tão maravilhoso que me ocorre algo maravilhoso aqui. Deus diz assim, lá em Levítico, mesmo Levítico 25, que Deus diz, a terra é minha, não venda a terra, a herança é minha. Deus cria um escape chamado jubileu. Aleluias, Pai. Aleluia, Senhor. Há um mistério nisso aqui. Aleluia. Deus cria um negócio chamado jubileu. Amém, meu Criador glorioso. A cada 50 anos um avivamento. O jubileu de Israel, a cada 50 anos ele acontece ainda hoje. Se acontecesse, presta atenção, se acontecesse de um displicente vender a herança, se acontecesse de um insensato perder a herança, no jubileu o porceiro tinha que devolver. Aleluia, Senhor. Você não entendeu nada. Aleluia. Você não entendeu foi nada. Aleluia. Se acontecesse de alguém perder a herança, se acontecesse dele vender o que ele possui, Deus criou um jubileu, que essa herança voltaria para ele. Aleluia, Senhor. Deus criou um meio, porque a herança é inegociável, Amém, meu glorioso. Amém, meu Senhor. porque o dom é irrevogável na sua vida, meu irmão, minha irmã. O que Deus disse ao teu respeito um dia continua vivo aí dentro de você. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que você tenha perdido, negociado e vendido, ou trocado, há uma esperança para você, porque é um jubileu em Deus. Há um jubileu em Deus, querido. Essa herança voltará novamente. O elo será novamente refeito. O elo será novamente reestabelecido e restaurado na sua vida. Aleluia, meu Pai. Porque é princípio de Deus. Deus não mente. Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. Um dia o que Ele disse ao teu respeito, Ele sustentou pelo poder da sua palavra. Aleluia, Senhor. Não importa o que você tenha feito, negociado, vendido ou perdido, clame pelo jubileu de Deus, o ano da restituição. Amém, meu Pai. Clame pela restituição. Clame ao Senhor do jubileu que restaura a tua herança. Aleluia. Tem um tanto de gente, amado, que cantava, que pregava, que orava, que falava em línguas e nem em línguas fala mais. Eu quero decretar em o nome do Senhor Jesus e proclamar o jubileu de Deus sobre a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus, é tempo de ser restituída a tua herança. Oh, tu estás neste lugar. Deus está nesse lugar. E essa manhã o Espírito de Deus veio falar com os seus nabotes. Homens que não negociam, ainda que seja a sua vida. Eles não têm a sua vida por preciosa. Apóstolo Paulo falando, amado, da galeria dos heróis da fé aos hebreus, ele diz: homens que não tiveram a sua vida por preciosas, homens de quem o mundo não era digno, homens que não negociavam a herança, homens que não vendiam aquilo que eles conquistavam da parte de Deus. Porque tem um monte de gente, amado, lutando e conquistando, mas vendendo quando conquista. Homens lutando e conquistando, e quando a vinha está florida, bonita, eles vão e vendem. Negociam chamado,
negocia a unção, põe preço na pregação, põe preço na canção. Deus está mudando esse quadro, aleluia. Deus está mudando esse quadro. Resposta de homem de Deus, resposta de mulher de Deus: eu não negocio aquilo que Deus me confiou. Nabote está dizendo para o rei: isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Eu sou apenas o guardador. Eu sou apenas alguém que zela, alguém que cuida. Isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Eu não posso negociar e usufruir de forma leviana. Isso aqui tem que passar de geração a geração. O legado tem que passar de geração a geração. E eu quero te dizer, nessa manhã nós não temos outra geração para vivermos. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Nós não temos outra geração para vivermos. Nós só temos esta geração. Entenda isso, igreja. Você só tem essa geração para viver. Você não vai ficar para uma segunda geração. Ainda que Jesus não volte, você vai morrer. E o que você guardou, Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E o que você guardou é o que você vai apresentar na eternidade. Na eternidade não entra o ouro, não entra a prata. Na eternidade não entra o dinheiro que foi negociado aqui. Não entra. Então começa, filho, a voltar às raízes e à essência. Começa a entender que o que você possui é algo valiosíssimo, que não tem preço humano que pague. Começa, volta às raízes, volta em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, amado, que esse homem estava disposto a morrer, mas não deixar o seu projeto vinha ser transformado no projeto Horta de Acabe. Eu estou disposto a não deixar esse projeto vinha ser transformado num projeto Horta, ainda que seja mais rentável. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Ministérios, filhos, que não são coisas negociáveis. Quando Jezabel entra naquele quarto e vê aquele rei menino fazendo birra, ela diz: eu vou resolver esse negócio para você. Eu vou tomar essa vinha. E aí ela faz cartas seladas para a morte. Diga comigo: cartas seladas para a morte. Eu quero que você entenda o que eu estou te dizendo nessa manhã. Cartas seladas para a morte. Jezabel faz uma trama. Jezabel está querendo te matar. Eu quero que você saiba disso nessa manhã. Jezabel está querendo te matar. Não vai negociar, não? Então eu vou te matar. Nabote mesmo assim não arreda o pé. Aleluia, meu Cristo. Ele diz: pode matar. Pode matar, porque o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o criou. Eita, Nabote crente, irmãos. Aleluia, Senhor. Eita, homem de Deus, irmãos. Jezabel, amado, adoradora de Baal, faz cartas seladas para a morte de Nabote. Trama a morte de Nabote. Arruma falsas testemunhas contra Nabote, usando inclusive a palavra de Deus e usando os próprios anciãos contra Nabote, que não queria vender a sua vinha, contra Nabote, que não queria negociar os seus princípios. Jezabel tem êxito na morte, mas não tem êxito na vinha. Jezabel determina a morte de Nabote e Nabote morre. E Jezabel volta e diz assim para o Acabe: olha, Acabe, resolvi um negócio para você, seu frouxo. Levanta e come,
Se quiser, vai lá até pega a uva, que agora é tua. Ele põe um sorriso e diz: é mesmo? Mas como você conseguiu? Jezabel disse: eu tenho meus meios. Porque Jezabel tem os seus meios para conseguir, tá, filho? Não interessa, eu tenho meus meios. O rei, mimado, sem temor, põe as vestes reais e diz assim: então, dia memorável hoje, vou tomar posse da vinha daquele Zé Ninguém. E se levanta e sai do seu palácio rumo à vinha. E quando ele está descendo, Deus não deixa por menos. Aleluia, meu glorioso Senhor. Deus interpela o caminho de Acabe com um profeta, nada mais, nada menos do que profeta Elias. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Cristo. Nada mais, nada menos do que profeta Elias. Profeta Elias diz assim: Rei Acabe. Que profeta você sabe, não tem muita estirpa não, né? Você pode ser quem você pensa que você é. Para mim você não é. Aleluia, meu credo lindo, sim, Senhor. Não chega: ó, vossa majestade. Ei, quem você pensa que é, cara? Desce desse carro que eu quero falar com você. Adivinha o que Acabe faz? Ele é frouxo, ele desce do carro. Aleluia, meu Cristo. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém, meu Santo Espírito. Ele desce do carro e fala assim: o que foi, meu inimigo? Porque Acabe é inimigo dos profetas, tá? O que foi, meu inimigo? Já veio aqui para me transtornar, né? Meu dia estava começando a ficar bom e você aparece para estragar tudo. Ele diz: pois é, deixa eu te dizer uma coisa, ô parceiro. Você pode matar a carne, mas os princípios que são inegociáveis você não pode colocar a mão. Aleluia, meu Cristo, sim, Senhor. Tu nunca herdarás aquela vinha. Aleluia, Senhor. Teus filhos nunca entrarão nela. Aleluia, meu Senhor. Porque um homem de princípio não a negociou. Aleluia, meu Senhor. Porque entendeu que aquilo é de Deus. Aleluia, meu soberano Deus lindo. Você tem os seus meios, você é mais aquela jararaca da Jezabel. Mas você não entra na herança do meu servo. Aleluia, meu Cristo lindo. Oh, Deus soberano, meu Pai. Elias olha bem na cara dele e diz assim: olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. E ele: o quê? Os cães lamberão o teu sangue. Aleluia, meu Cristo lindo. Acabe toma um choque. Volta para dentro do palácio, do mesmo jeitinho que ele ia saindo. Volta no cavalinho dele. Jezabel diz: aconteceu. Não quero falar. Vou pro meu quarto. Porque Deus, filho, é quem guerreia por você. Amém, meu Pai. Amém, meu glorioso Senhor. Aquilo que tem em você é de Deus, não é de homem nenhum. Aquilo que Deus tem na sua vida, filho, ninguém toca. Mesmo depois de morto, Deus falará por você. Amém, meu glorioso. Deus, o meu Deus, testemunhará em teu favor. E não deixará o posseiro entrar na tua herança, ainda que você não esteja aqui para guardá-la. Deus irá guardá-la. Porque não foi negociada. Porque o elo com Deus e Nabote com Deus não foi quebrado. Amém, meu glorioso Senhor. Eu quero que você entenda nessa manhã: não quebre o elo com Deus. Só você pode quebrar essa ligação com Deus. Se você não quebrar essa ligação com Deus, mesmo depois de morto, isso ainda vai dar testemunho. Aleluia, Senhor. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É inegociável. Deus não deixa. Deus não deixa. Aleluia, Senhor. Você sabe que Satanás quer entrar no teu jardim. Você sabe que Adão estava no paraíso. Eu não vou nem entrar nisso. Adão estava na herança de Deus, no jardim do Éden.
Satanás quis negociar. Porque Satanás queria transformar o Éden na horta dele. Deus disse: não é assim. Deus reservou para mim e para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Os filhos de Nabote vieram e tomaram conta da vinha. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Nós somos os filhos da cruz. Nós somos os filhos da cruz, essa geração, amado, que vai entrar na terra prometida. Porque a terra é inegociável, é do Senhor. A geração, amado, que está estabelecida pelo próprio Deus para entrar e tomar posse daquilo que Deus preparou para você. Que nessa manhã você saia desse lugar não negociando o seu chamado por um copo de cachaça, não negociando o teu chamado por uma noitada, seja bonita ou feia, não negociando pelos milhares ou milhões de dólares, não negociando pelo status de ser chamado amigo de Acabe. Quem quer ser amigo de Acabe? Tua honra não tem preço. Aleluia, Senhor. E o que Deus determinou está aí dentro de você. Amém, meu Pai. Amém, meu Senhor. O que Deus determinou para você está aí dentro de você. Ainda hoje, filho, Deus pode reativar o dom que está aí dentro de você. Aleluia, Senhor. Sim, meu Pai Santo. Ainda hoje, Deus pode reativar o teu chamado. Aleluia, meu amigo. A boa notícia é que ainda que você negociou, ainda há uma saída, que é o jubileu de Deus. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. O dia da restituição. Aleluia, Senhor. O dia do recomeço. Isso é graça pura para mim e para você. Amém, meu Pai. Que você entenda aquilo que o Espírito de Deus te disse nessa manhã. Pai, amém, Senhor. E se levante. Em o nome de Jesus. Eu te dou uma palavra. Em o nome de Jesus, se levante. Aleluia, Senhor. Em o nome de Jesus, se levante e reassuma a sua posição em Deus. Amém, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, se levante e reassuma o teu chamado, Aleluia, Senhor. tua postura para com Deus. Em nome do Senhor Jesus, muda hoje. Muda hoje. Aleluia, Senhor. Levanta-te em o nome de Jesus. Eu profetizo sobre ti, igreja. Aleluia, Senhor. Levanta-te em o nome de Jesus. Eu profetizo sobre ti, igreja. A herança que tentaram roubar e destruir voltará para as tuas mãos. Nem Acabe, nem seus filhos herdarão. Deus, sim, meu grande, eu sou assim, meu Santo Espírito. Porque o elo não foi quebrado. Aleluia, meu Senhor. Ele permanece estabelecido. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, meu irmão. Aleluia, meu Santo Espírito, Deus Santo. Eu quero orar com você nessa manhã. Ei, cantarabashu de manabachanaias. Sede cantarabashu de amanda, macho deba cantarabalash. Glória a Deus. O Espírito de Deus está nesse lugar, filho. Aleluia, Senhor. Uhum. Sim, meu glorioso Senhor. E eu vejo algumas vinhas que estavam sendo transformadas em hortas hoje. Deus entrou mudando. Deus entrou modificando, voltando ao projeto original. A tua vinha nunca será uma horta. Eda canta rabachudas. Não se deixe levar pelas propostas do mundo. Não se deixe levar, filho, pela recompensa. Recantarabashudiamanaias. Porque a tua herança, a tua parte é o Senhor. Tua recompensa está em Deus. Não adianta as coisas, porque você não vai ter recompensa aqui agora. Tua recompensa será na eternidade. Oh, Eterno, Tu estás nesse lugar, meu Deus. Tu estás nesse lugar, meu Pai.